Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tá frio por aí ou é só por aqui? Pensa numa friagem, mas Deus falou, né, que haveria, e como Deus disse, assim será feito. Queridos, eu estou com a unção de Jonas, pensando em Jonas, pensando em obra missionária. Todas as vezes que nós mencionamos obra missionária, mormente, nós pensamos naqueles textos áureos ou ouros, né, falando sobre o determinado assunto. Então, o livro de Jonas é um destes, o livro de Atos dos Apóstolos também o é. Olha que interessante. Seria bom que nunca houvesse contrariedade, que nunca houvesse disparidade entre dois servos de Deus. Mas houve entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos. Eu tenho outro vídeo falando sobre isso, tá? A visão de um e a visão de outro. E se você quiser assim fazê-lo, façam. Procure lá e você descobrirá pelo menos a percepção que eu tive acerca desse assunto. Seria bom que nenhum homem de Deus dissesse não ao chamado. Seria bom que nenhum de nós fôssemos negligentes à chamada divina, que nenhum de nós fôssemos omissos, né, à missão divina, missio Dei, a missão que nos é dada. Porém, Jonas foi esse missionário. Jonas prega a onisciência, o Deus que sabe tudo, e ele acha que Deus não sabe o intento de seu coração. Ele negligencia a coroa dos salmos, que é o Salmo 139. Aquela pergunta retórica, né? Para onde fugirei eu de tua face ou de tua presença? Ele prega a onipresença de Deus, o Deus onipresente, mas ele acha, ou pelo menos diz isso, em suas ações, que Deus está presente em todos os lugares, exceto fora dos termos de Israel. Como Israel é geograficamente uma faixa de terra pequena, então obviamente Deus é um Deus que atua com a determinada limitação e pequenez, né, restrita a um espaço de terra. Então olha a loucura do profeta. Ele é um Deus todo poderoso, mas será que Deus, sendo quem o é, não pode intervir na loucura do profeta? Então Jonas realmente é um profeta paradoxal, é um profeta contraditório, horas paradoxal, ora contraditorial, é um profeta realmente bem complexo, né? Mas vamos lá, vamos entender. Havia um projeto missionário encabeçado por ordem de Deus, Atos 13, apartai-me, Barnabé e Saulo, ou Paulo e Barnabé, como preferir, não é o assunto aqui, eu trato disso num outro vídeo. Como houve esse desentendimento entre dois homens de Deus, então quer dizer que se há dois homens que se desentendem, não quer dizer que não sejam homens de Deus, ok? Como houve esse desentendimento entre dois homens de Deus, o intuito de Satanás de frustrar tornou-se frustração para ele, porque agora, ao invés de uma caravana, você tem duas. Você tem a caravana de Paulo e Silas e a caravana de João Marcos e Barnabé, ou Barnabé e João Marcos, como preferir. Se Jonas vai para Nínive, como Deus lhe direcionara, os ninivitas seriam alcançados, como mais cedo ou mais tarde acabaram sendo. Mas como Jonas propôs em seu coração em ir para Tarsis, quer dizer, o oposto, no meio do caminho, devido ao incidente, o que você acha que aconteceu? Os marinheiros, eles eram devotos a seus pseudos deuses. Você vai encontrar até hoje cidades, né, datas, rainha do mar, rei do mar, filho do trovão,
né? O próprio Simão Bar-Jonas, o nome Bar-Jonas significa isso. Então, coisas relacionadas, porque o mar de fato é assustador. Você vai encontrar no livro de Jó monstros marítimos e coisas do tipo, né? Alguns elementos, algumas figuras, né? Que até hoje não sabe se ao certo do que de fato significa ou quem de fato é, né? O tal do Leviatã, monstros misteriosos, enfim. Então eles tinham sua fé equivocada, é verdade, mas tinham sua fé, isso é inegável. E parece que estava funcionando mais do que a fé do missionário estrangeiro, a saber, o Jonas. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte: dada devida ocasião em que Jonas é lançado, em que a fúria de Deus é aplacada, em que o mar se acalma, logo a conversa no navio, a gente pode conceber essa ideia por inferência, não seria outra senão o Deus de Jonas, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus é o verdadeiro Deus. Porque cada um de nós clamou aos nossos pseudos deuses e os nossos deuses não deram conta. Nem o rei do mar, nem o filho do mar, nem o neto, nem o tio, nem o primo. Ninguém deu conta. Mas o único Deus, que é o único Deus legítimo e verdadeiro, deu conta, resolveu. O que você acha que era a conversa dos marinheiros quando chegou em Tarsis? Eles estão conversos a Deus. Agora não estou falando de legitimidade de fé, não. Eu estou falando de crença, ok? Apenas de crença, de crer, né? Entender, entrar pelo caminho, a salvação é processual, isso é outra história. Então, chegados os marinheiros em Tarsis, qual era o assunto que estava na boca deles? Senão o ocorrido do trajeto, do percurso, senão a realização do trajeto, do percurso. Então, vê se você entende. Satanás tenta frustrar uma caravana missionária e Deus agora tem duas. Satanás tenta frustrar o alcance, o projeto missionário de Tarsis, ou melhor dizendo, de Nínive, perdão. E agora Nínive e Tarsis vão ouvir falar do Deus de Israel. Olha que loucura. Vou repetir de novo. Não apenas Nínive será alcançado, mas Tarsis também. Não apenas Nínive ouvirá, mas Tarsis também. Você consegue concatenar essas ideias e tributar ao Deus soberano, ao Deus trino uno, ao Deus incomparável, aleluia, ao Deus sempiterno, que apesar das nossas falhas, faltas, negligências, incoerências, esse Deus tem seu projeto e nenhum de seus projetos, de fato, podem ser frustrados. Nenhum de seus planos podem ser frustrados. Tributado louvor e seja glorificado, glórias e honrarias sejam entregues ao Deus dos céus, ao Deus que faz, ao Deus que pode. Mais uma vez, Satanás envergonhado. Mais uma vez, o homem tem um choque de realidade. Mais uma vez, Deus é glorificado e o objetivo é alcançado. Que Deus é esse que é capaz de fazer de uma fuga uma agenda missionária? Que Deus é esse que é capaz de fazer de uma fuga um projeto missionário? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Saiba disso, seja para sempre Deus verdadeiro, um homem mentiroso. As minhas fraquezas, as minhas fragilidades, as minhas fabilidades, as minhas falências, elas não podem impedir, elas não podem frustrar, elas não podem diminutar, elas não terão poder sobre os braços e a mão forte do Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo Jesus auxilie-nos, ajude-nos a compreender essas coisas e viver desse modo, para a glória de seu nome e para a alegria daqueles que o amam, para a alegria daqueles e tranquilidade também daqueles que creem que há um Deus no céu que domina para todo sempre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.